Shalom a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo. Ontem nós fizemos uma live e hoje nós estamos fazendo esse vídeo. O assunto é o mesmo da live, né? E eu quero colocar no meu canal. Pedir a vocês que estão vendo esse vídeo que se inscrevam no canal para que o canal possa crescer e eu possa vir fazer live no próprio canal. Porque no YouTube, no celular, como eu não tenho um computador, né? Eu só posso fazer live a partir de 100 inscritos. 100 inscritos. Então peço aos amigos, irmãos que se inscrevam. Vai aparecer aí do seu lado direito, em vermelho, inscrever-se, você se inscreva. Se gostar do vídeo, dá um joinha, né? Dá um joinha lá. Se não gostar também, dá um dislike, não tem problema. Não sou YouTube, faço isso porque tenho a vocação de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre a volta de Yeshua, de Jesus. A volta de Jesus, quem vai ser levado e quem vai ficar. Nós vamos tirar essas dúvidas hoje, tá? Então, você pode ir conferindo aí na sua Bíblia, no Mateus capítulo de número 13, versículo de número 24. Mateus 13, 24. Diz assim as Escrituras: Yeshua lhe contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou erva daninha no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espiga, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde vieram essas ervas daninhas? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que os arrancamos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro a erva daninha e as amarrem em feixes para serem queimadas. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então essa é a primeira parte do nosso estudo. Yeshua contou uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma maneira, uma didática de você contar uma história, explicar uma história para que ela seja entendida mais facilmente. Então Yeshua, ele disse o seguinte, que o reino do céu é como um homem que semeia boa semente no seu campo. Tá? E o inimigo veio e semeou a má semente. E os empregados perguntaram como é que tinha nascido mal sementes daninhas, ervas daninhas, no meio da boa semente. E ele disse que o inimigo tinha semeado e tinha ido embora. E aí, né, tudo bem. Aí nós vamos ver no versículo 36, Yeshua dando a explicação de o que é essa parábola. Versículo 36 diz: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus talmidim se aproximaram dele e disseram:
explique-nos a parábola das ervas daninhas do campo. Ele respondeu: o filho do homem é quem semeou a boa semente. Quem é o filho do homem? Yeshua, Jesus. O campo é o mundo. De quem é o campo? Lá no versículo anterior, nos versículos anteriores, ele disse que ele era o dono do campo. Então o campo é o mundo e o dono do campo é Yeshua, é Jesus. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. Então a boa semente que existe no mundo são as pessoas que pertencem ao reino. Ao reino de quem? Do Filho do Homem. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno. Então, a erva daninha que está no mundo, as pessoas má que estão no mundo, as coisas má, pertencem a quem? Ao maligno. O inimigo que semeou é o adversário, no hebraico, Satã. A colheita é o fim da era, ou seja, o final dos tempos, o fim do tempo, o fim do mundo. E os encarregados da colheita são os anjos. Então, quem vai fazer a colheita é os anjos. Se lembrem, a gente tem que estar lembrado do início, que ele disse que eles perguntaram: quer que arranque a erva daninha? Ele disse: não, porque vocês vão arrancar a erva daninha e pode ser que vocês arranquem um pouco de trigo com ela. Deixa crescer. Na época da ceifa, que vai ser no final do mundo, os ceifeiros, vai ser dado ordem aos ceifeiros para que eles arranquem primeiro a erva daninha, o joio, amarre em molhos e coloque e queime. E o trigo ele junto ao meu celeiro. Então ele está dizendo aqui que os ceifeiros, o ceifeiro, né? Os encarregados da colheita são os anjos, que são os ceifeiros. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, no fim do mundo. Então, como a erva daninha, o costume dos agricultores da época era pegar a erva daninha e queimar, assim também vai ser no final do mundo. Tá? O filho do homem, no caso aqui ele está falando, o filho do homem, que é o dono do campo, enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz parte, o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Vou repetir, tá? O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino. Ele está falando aqui, o reino aqui é o mundo, é o campo, do seu campo, do mundo, do seu reino, tudo que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Mato não chora e mato não tem dente. O joio não chora e joio não tem dente. Ele está falando aqui de seres humanos que serão tirados do reino, do campo dele, do reino dele e jogados na fornalha. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Então, já que o próprio Jesus, Yeshua, diz que o reino é o mundo, é no mundo, é na terra, que vai ser retirado, arrancado da terra, as pessoas, o que faz pecar, os que se afastaram da Torá, serão lançados no fogo, numa fornalha, haverá ranger, choro e ranger de dente. E os justos, o que vai acontecer? Os justos brilharão.
no reino do Pai. Aonde é o reino do Pai? Aqui, na terra. Entendido? Graças a Deus. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu ver aqui, que eu estou com a Bíblia aqui. Já está aqui em Apocalipse, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois Deus é único, e há só um mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, Jesus, o Messias, um ser humano. Então aqui Paulo não está tratando Jesus como Deus, mas como ser humano, que é o único mediador entre Deus e o homem, o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. Então, Yeshua, ele cumpriu exatamente aquilo o que ele veio fazer. Né? Vamos ver Provérbio, capítulo 2, versículos 21 e 22. Então, vamos para Provérbio. Vamos ver aqui Provérbios. Vamos ver Provérbios, capítulo 2, 21 e 22. Provérbio 21 diz: os justos viverão na terra, os puros de coração lá permanecerão. 22. Mas os ímpios serão exterminados, os infiéis serão expulsos. Então, o justo vai fazer o quê? Vai viver aonde? Viverão na terra. Os puros de coração permanecerão na terra. E os ímpios serão expulsos, serão tirados. Então nós vimos aí, Provérbio, vamos para o Salmo 37. Vamos aqui, o livro de Salmos, Terrilim. Deixa eu encontrar aqui Salmos, Terrilim. Salmos capítulo 37, versículo 9, 10, 11. 37, versículo 9. Porque os ímpios serão eliminados, mas os que esperam em Adonai herdarão a terra. Logo os mal não existirão. Vocês os procurará e não achará, mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão em paz abundante. Porém, os ímpios serão eliminados, mas os que esperam em Adonai herdarão o quê? A terra. Nós vamos herdar a terra. O reino que está preparado para nós é na terra. Né? Salmo 115. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. O céu pertence a Adonai, mas a terra ele deu à humanidade. A terra foi feita para nós, foi dada a nós. Né? 1 Tessalonicenses 4,15. 1 Tessalonicenses, vamos para cá. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, verso 15 e 17. Verso 15 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ao dizermos isso, baseia-nos na própria palavra do Senhor. Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não pereceremos. Aliás, não precederemos aos mortos. Versículo 16. Porque o próprio Senhor descerá do céu. Olha aí, o Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um anjo principal e com o chofar de Deus, a trombeta de Deus, chofar de Deus. Os que morreram unidos no Messias serão os primeiros a se levantar. Versículo 17. Então nós que ainda estivermos vivos, seremos levados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com Ele. Vou repetir, versículo 17. Então, nós que ainda estivermos vivos, seremos levados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. Seremos levados às nuvens, para quê? Para encontrar com o Senhor, para recepcionar o nosso Rei que está vindo, certo? E vamos viver com Ele para sempre. Aqui não está dizendo que vamos ser arrebatados e vamos para o céu, não. Está dizendo que nós vamos nos encontrar com Ele. É a recepção que a congregação vai dar ao seu Rei. Tá? Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Mateus 24, versículo 31. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com grande som de chofar. Então, aqui não vai ter aquele arrebatamento secreto que o pessoal diz, passa nos filmes, né? Você vai dirigindo um carro, desaparece, fica só a roupa no meio da rua, o piloto desaparece. Não, aqui está dizendo que há um aviso, e esse aviso do encontro para com o Senhor é o toque do chofar. Ele enviará os seus anjos com grande som de chofar, e eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, da extremidade do céu à outra. Então, o arrebatamento vai acontecer, mas para quê? Para o ajuntamento daqueles que pertencem ao Senhor. Que a figueira lhe ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que é verão e está próximo. Da mesma forma, quando vier todas estas coisas, saberão que o tempo está próximo às portas. Então, Mateus 24, 31, 25, 31 também diz, 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso. Quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier, Paulo estava onde? Na terra. Aliás, Mateus, que quem está escrevendo, Mateus estava onde? Na terra. Então, Mateus está dizendo, quando o Filho do Homem vier, vier de onde? Do céu, porque ele subiu aos céus. Quando ele vier, ele vem com todos os seus anjos e se assenta no trono glorioso. Onde é que esse trono vai estar? Na terra. Todas as nações reunirão diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colherá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o reino dirá aos que estiverem à direita: venham, bendito do meu Pai, e recebam sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo.
Então, aqui nós vamos receber o reino. Né? O Senhor vem para nos entregar o reino. Tá? Mateus 25, Atos 1:6. Vamos ver o que Atos nos revela aqui, capítulo 1, versículo 6. Enquanto estavam reunidos, eles lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar a autoridade de Jerusalém? Ele respondeu: Vocês não precisam saber a data ou o tempo. O Pai os mantém sob a sua autoridade, mas o receberão, porque quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região, em Judá, Sharon e, na verdade, até os confins da terra. Depois de dizer isso, ele foi elevado diante de seus olhos e uma nuvem o encobriu da vista dele. Enquanto estavam observando fixamente o céu, à procura de Yeshua, viram repentinamente 2 homens vestidos de branco em pé, perto dele. Os homens disseram: Habitantes de Galil, por que vocês estão olhando para o espaço? Este Yeshua que foi levado dentre vocês para o céu voltará do mesmo modo que viram subir os céus. Então eles estavam no Monte das Oliveiras e Yeshua estava dando as últimas instruções aos seus discípulos e foi subindo ao céu e eles foram acompanhando com a vista, até que foi coberto pelas nuvens. Chegou à altura das nuvens, eles não o viram mais e ficaram procurando. E apareceu 2 anjos e disse a eles: Galileus, por que é que vocês estão procurando esse Yeshua que vocês viram subir? Da maneira que ele subiu, ele vai descer. Então Yeshua vai voltar para cá, certo? É para aqui que ele volta. Então vamos ver Mateus 24, 36, 27, nós já falamos, né? Mateus 24, 36. Mateus, minha Bíblia já abre aí. Mateus 24, 36 diz: Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Então, a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe quando é a vinda de Jesus, somente o Pai. Tá? E ele diz que será como nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se a casamento até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Tem muito pregador que prega isso aqui, aí diz que a vinda do Senhor está próxima, porque como no dia de Noé, o pessoal não quer procurar Deus, só estão bebendo, estão em festa, isso, né? E sai fora do contexto. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que foi que ele disse? Que o dia da vinda do Senhor é igual ao dia de Noé. Casavam, davam-se a casamento, Noé entrou na arca, Noé pregava, dizia que ia ver o dilúvio, que eles se arrependessem, né, para não serem mortos, pois essa morte é uma morte eterna, e eles não deram ouvido, até que veio o dilúvio e levou. Mas levou quem? Levou o justo ou levou os injustos? Levou Noé, que era crente, quer dizer, que cria em Adonai, ou levou aqueles que se afastavam da Torá que Noé pregava? Levou os que se afastavam. Então, o que Yeshua está dizendo aqui? Que a vinda dele é a mesma coisa. Quem vai ser tirado da terra são aqueles que estão despercebidos, que não percebem, que não dão valor, que não procuram, que não se chegam a Jesus, que se afastam da Torá. Esses é que vão ser tirados da terra, vão ser levados, como foram levados pelo dilúvio, pelas águas do dilúvio, o pessoal que vivia na época de Noé.
É isso que esse versículo, o contexto está dizendo. Não está dizendo outra coisa. Né? É isso aqui que ele está dizendo. Deixa eu ver se eu marco aqui Zacarias. Né? Deixa eu ver aqui. Se eu marquei aqui. Zacarias capítulo 14, versículo. Zacarias 14, 2, 3, 4. Zacarias capítulo 2. Diz assim o profeta: Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, e metade da cidade irá para o exílio. Mas o remanescente do povo não será eliminado da cidade. Então Adonai sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Aqui está falando do Armagedon. Então, quando as nações se voltarem contra Israel, para destruir Israel, o próprio Jesus vai descer, o pé dele vai pisar no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu, foi lá, então ele vai voltar para lá. Aquele monte vai se abrir em dois. Ali vai haver um grande vale, vai haver grandes terremotos, e o próprio Deus lutará pelo seu povo, que está falando da batalha do Armagedon, que é quando o Senhor vem e vai iniciar exatamente o reino milenar. Essa teoria do arrebatamento secreto, isso foi utilizada por alguns teólogos a partir de 1800. Né? Mateus capítulo 15, versículo 13. Mateus 15, vamos ver aqui, né? Se dá tempo para a gente aí. Mateus 15, 15, versículo 13. Versículo 13. Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Estão lembrados do início do vídeo? Que ele disse a parábola que o reino dos céus é comparado a um campo onde o dono plantou uma boa semente, o inimigo plantou a mau semente, e os ceifeiros queriam tirar, ele disse que não, deixasse primeiro produzir, porque pelo fruto se conhece, porque o joio parece muito com o trigo, só conhece quando ele coloca a espiga. Então veja o que é que Yeshua diz aqui em Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, quem plantou foi o inimigo, será arrancada pela raiz. É para não brotar nada. O pecado vai ser exterminado da terra, vai ser tirado. Né? Deixe-nos. Eles são iguais a cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Então, ele também explica que na vinda do Senhor terão dois no campo, né? Não quero seguir aqui para não prolongar muito o vídeo, aliás. Encontrarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Quem será levado? Aquele que o Pai não plantou. O injusto será tirado da terra e o justo ficará. Dois dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Quem será levado? O injusto, o justo ficará. Dois estão moendo no pilão, pilando, e um será levado, outro será deixado. Quem será levado? O injusto. Quem ficará? O justo. Isso é o que vai acontecer. Agora vamos ver Apocalipse capítulo 2. Ele tem nos preparado aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28. O 26 diz: Ao vencedor e participante da minha vontade, até que o alvo seja alcançado.
Eu lhe darei autoridade sobre as nações, que são as nações que vão ficar na terra ainda. Ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Então, aquele que vencer vai receber autoridade para governar com Jesus. O governo vai ser de Jesus aqui na terra e nós só vamos ser os servos. Assim como o prefeito tem seus secretários, os governadores têm seu secretário, o presidente tem seus ministros, Jesus também vai ter os seus servos para que governem com ele. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Esse aqui é maravilhoso, eu gosto mais desse versículo. Né? Apocalipse 11, 15 diz: O sétimo anjo tocou o seu chofar, e houve forte voz no céu dizendo, preste bem atenção, aqui está a chave para você entender tudo. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Mashiach. Eu até vou repetir. O reino do mundo, a terra, se tornou o reino de nosso Senhor Adonai e do seu Mashiach Yeshua. E ele reinará para todo sempre, eternamente. Então não existe esse reino preparado no céu para nós. Não, o reino vai ser preparado, que está sendo preparado, é aqui na terra para nós. O mundo foi feito para o homem. Deus criou o mundo, preparou tudo, deixou tudo pronto para o homem. Só que o inimigo veio e semeou a má semente. Que os irmãos meditem nesses versículos, né? E possam compreender. E tem muita gente que prega, tem que aceitar Yeshua para ir morar no céu. Não tem passagem nenhuma na Bíblia dizendo que você vai morar no céu. A pesquisa que eu fiz, em alguns versículos, não fiz todas, não botei todos, porque senão a gente levava muito tempo, mostra que o reino é aqui na terra. Que Yeshua abençoe a cada um de nós, tá? Que o Eterno nos dê sabedoria. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.